Olá! Nós vamos hoje para o nosso segundo dia de devocional de Advento e eu queria começar a nossa meditação de hoje com uma história verídica. Em 1914, em julho de 1914, se iniciou a Primeira Guerra Mundial e foi aquele caos, aquela guerra sangrenta que muitos de nós estudamos e sabemos através das aulas de história na escola, e foi um tempo de muita dor, muita perda, muitos homens feridos, muitos homens mortos e outros traumatizados. E isso dos dois lados, dos dois lados da guerra, a gente precisa pensar que haviam seres humanos, haviam pessoas ali que sofriam e que sentiam como o outro, Mesmo a Alemanha sendo aquela que estava cometendo os maiores crimes, aqueles soldados, eles também tinham suas famílias, eles também estavam tendo perdas. E naquele ano de 1914, no Natal, em dezembro, aconteceu um fato muito interessante. Aqueles homens, eles estavam ali já cansados, mas eles também tinham a esperança e eles criam que logo a guerra ia acabar. Então, no Natal, eles convocaram uma trégua, e que ficou sendo conhecida como a Trégua de Natal de 1914. O que aconteceu? Naquele tempo, ali na fronteira ocidental, aqueles homens, eles ficavam nas trincheiras, E uma trincheira era separada da outra por um espaço muito pequeno, mais ou menos uns 100 metros, como se fosse um campo de futebol. E eles estavam ali na trincheira, naquele conflito, naquele embate terrível, mas na trégua de Natal aconteceu esse fato maravilhoso. Os tiros, as bombas cessaram, se calaram ali por um momento e começaram a se ouvir cânticos de Natal, cânticos natalinos de um lado e de outro, ali do exército inglês, no outro lado do exército alemão. E eles começaram a cantar, alguns levaram árvore de Natal, ali para a trincheira, para eles comemorarem o Natal juntos. E alguns deles começaram aos poucos a sair e entrar na terra de ninguém, que era aquele espaço que ficava entre as trincheiras. E eles começaram a entrar na terra de ninguém, ainda meio com medo, ainda meio hesitante, mas com o tempo eles começaram a dividir as coisas entre eles. Um soldado alemão dava para um soldado inglês o seu cigarro, o outro dividia uma bebida, dividiam bens, comidas, mostravam as fotos da família. Alguns pediram para que os soldados alemães entregassem cartas àqueles familiares que estavam do seu lado, da guerra ali no terreno. Então, eles tiveram esse momento de trégua e eles chegaram até a jogar partidas de futebol juntos. Então, naquele dia, não houve guerra. Na verdade, foi uma demonstração da humanidade, de um momento em que o Natal realmente uniu as pessoas pelo que elas são, por serem seres humanos. Então, eles jogaram essas partidas de futebol juntos e alguns deles eles foram relatando esse fato em cartas, Alguns jornais foram lá já tirar foto, foram registrar isso para publicar porque acharam muito interessante. Eles mandavam cartas para suas famílias, E aquilo ali foi um marco para eles. E um desses soldados, um soldado alemão, ele escreveu em uma carta, ele disse o seguinte: os ingleses trouxeram uma bola de futebol das trincheiras e logo ocorreu um jogo animado. Quão surpreendentemente maravilhoso e, contudo, quão estranho foi. Os oficiais ingleses sentiram o mesmo. Assim, o Natal, a celebração do amor, conseguiu unir inimigos mortais como amigos por um momento. E eu quis contar essa história para vocês antes, para que nós fizéssemos um gancho com o que nós vamos falar aqui depois. Antes disso, eu quero ler Isaías 40, do versículo 1 ao versículo 11 com vocês. Diz assim: consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anuncie que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre elas, o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião,
suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. Ó soberano, o Senhor, vem com poder. Com o seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Vamos ler até aí. Então, momentos como esses que eu contei da trégua de Natal de 1914 são incríveis. Eu também acho incrível. São histórias muito bonitas, né? De como as pessoas elas podem se unir e quando elas se unem tudo melhora, quando não há guerra. Mas é importante a gente perceber a partir da fala desse soldado alemão. No final ele disse: inimigos mortais como amigos por um momento. E aí ele falou da celebração do amor. Mas o que a gente está vendo aqui? Amigos por um momento. Aquilo ali era passageiro. Aquilo que eles viveram, aquele momento legal, aquele momento de união, foi totalmente passageiro. Falta permanência nesses eventos históricos que a gente vê. Ele fala ali de uma paz, ele fala de uma alegria, de uma celebração do amor, do Natal. E aquilo ali não permanece. Aquela paz é totalmente passageira. Se nós queremos a boa vontade, o amor e a paz que são duradouros, nós temos que olhar para além dos nossos encontros festivos, olhar para além das nossas festas de fim de ano e das alegrias momentâneas que elas nos trazem. A gente tem que olhar além disso. Logo depois, pouco depois desse acontecimento, a guerra voltou, os ataques e os confrontos continuaram, e a guerra que eles pensavam que ia acabar em pouco tempo, ela se estendeu até 1918. Então, a paz deles não foi duradoura, aquela amizade ali não passava de um acontecimento momentâneo. Então, se nós queremos viver essa paz, esse amor, que são verdadeiros e duradouros, nós precisamos olhar além. Nós precisamos olhar para a manjedoura. Porque esse é o único lugar onde a gente vai encontrar a solução verdadeira. Assim como a relva que murcha, que fala aqui em Isaías 40, e essa relva que passa, são as conquistas e os planos dos homens nesse mundo. Os nossos planos aqui, as nossas conquistas, é tudo passageiro. Carece de uma glória verdadeira. Não há glória nas conquistas dos homens nessa terra. Elas passam, assim como a relva passa. E assim como aqueles homens, em pouco tempo, voltaram a ver esses horrores da guerra, né? Nós, enquanto estamos nessa vida, nós também vamos voltar a ver os horrores dessa vida. Nós vamos voltar a ter chateações, ver tragédias, termos desilusões, passar pelo fracasso, pela perda, pela escassez. Mas então, qual que é a solução? Né? Se realmente esse mundo aqui está perdido, se essa vida que é pequena, que a gente vive aqui, até mais ou menos uns 80 anos, ela é passageira, não vai dar em nada, então qual que é a esperança? A esperança está na manjedoura. Nós precisamos nos lembrar que nem tudo está perdido para nós que cremos em Cristo. Porque nós temos um Deus, nós que cremos em Cristo, nós temos um Deus que constantemente, vez após outra, declara aquilo que está falando aqui em Isaías 40. Consolem o meu povo, encorajem a Jerusalém. Eu sou o seu Deus, aqui está o seu Deus. Esse é o nosso Deus e ele declara isso o tempo todo para nós. Ele nos encoraja porque ele quer dizer para nós que a esperança da nossa vida, a esperança para as nossas mazelas está nele. Está no fato de que, aqui como ele fala nos primeiros versículos, ele já cumpriu, Israel já cumpriu o trabalho, ele já pagou por sua iniquidade. Israel pagou por sua iniquidade como? Sendo justo? Não, mas porque Deus trouxe a propiciação para nossa iniquidade, para a iniquidade de Jerusalém, que foi Jesus Cristo. Então ele trouxe essa solução. E agora ele pede para que nós declaremos, nós preparemos o caminho do Senhor, assim como João Batista preparou para a primeira vinda dele, e hoje nós vivemos sobre essa esperança, nós preparamos também o caminho para a segunda vinda dele. Ele veio, e é por isso que as nossas iniquidades, elas já estão pagas. E ele vai vir novamente, com poder e com grande glória, que é o que revela aqui. E ele vai vir, ele vem com esse poder, ele vem com esse fogo, ele vem, né, de forma até assustadora para alguns, mas ele também vem, assim como fala no versículo 11, como um pastor que cuida de seus cordeiros, como um pastor que carrega e junta os seus cordeiros e os carrega no colo.
Então, nós não podemos confiar nas nossas conquistas que são passageiras, nas nossas interações humanas que às vezes parecem dar certo, às vezes não, porque elas são volúveis, elas vão passar. Aquilo que a gente acha em que a gente teve sucesso vai passar também. As alegrias dessa terra são momentâneas, mas nós podemos confiar num Deus que nos diz: aqui está o seu Deus. Num Deus que é um pastor que cuida do seu rebanho, num Deus que diz: consolem, consolem a Jerusalém, e pede para anunciar que existe uma glória, que existe uma solução para as suas mazelas. Nós podemos confiar que Ele é o nosso consolo vem do Senhor. Ele é a nossa esperança de paz eterna, de paz definitiva. Não essa paz como esses homens vivenciaram por um momento e logo depois voltaram a ver matança e a morrerem. Mesmo agora em meio ao caos, Ele permanece sendo o nosso consolo. Mesmo nesse mundo que não é confiável, Ele permanece sendo o nosso consolo e nós podemos confiar nele. Embora nós sejamos assim como essa relva, a nossa vida aqui nessa terra é assim como essa relva que passa, o Senhor e a palavra dele permanecem para sempre. E o consolo dele para nós, ele é garantido para aqueles que creem no seu Filho, para aqueles que recebem a obra dele, a obra da cruz, e creem que ele é poderoso, né, para nos salvar e já nos salvou e nos redimirá por completo naquele grande dia. Então, nós, assim como diz no versículo 9, nós também devemos anunciar isso, né? Se você sabe disso, se você sabe que você foi salvo, que você tem um consolo eterno, você não pode guardar isso só para você. Você deve fazer como diz aqui: você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo, diga à cidade de Judá: aqui está o seu Deus. Então, que nós possamos hoje confiar no consolo do Senhor para nós e também anunciar isso, como quem sobe no monte e grita para as outras pessoas, para que outros experimentem o verdadeiro amor, a verdadeira paz, a verdadeira amizade, a verdadeira esperança, aquelas que não são passageiras, mas que durem para sempre, o nosso Consolador. Então, que você medite nisso hoje, tire um momento aí para orar a Deus, para agradecer a Ele por ser o consolo da sua vida, que antes estava perdida, que antes estava como uma terra desolada, mas que agora você tem um consolo eterno. Você tem um Deus que já pagou pelas suas iniquidades. E Ele veio e Ele retornará. E a palavra dele permanece. Embora tudo se esvaia, a palavra dele sempre permanece e as promessas dele sempre são cumpridas. Que Deus te abençoe.